Você tá sentada no chão da minha casa, no chão da minha casa comigo, hein? Como se você estivesse aqui dentro da minha casa, literalmente batendo um papo comigo. Você quer saber o que acontece com a sua vida quando você simplesmente abre a sua boca e conta os seus planos ou o que está prestes a acontecer? Pior ainda, gente, contigo, para as pessoas aleatórias que passam pela nossa vida, principalmente, simplesmente a sua vida trava. Sabe aquele emprego que você tá tudo certo, você já passou até na entrevista, tá? Você fez a entrevista, deu tudo certo, você passou. Só falta só a empresa te ligar para entregar os documentos. E aí você resolve contar. Nossa, que felicidade! Já passei na empresa tal, já me ligaram, tô só esperando os documentos. E a empresa liga para você falando que a vaga foi cancelada. Cara, isso é muito frustrante. Isso é muito frustrante. Ou então, às vezes nem cancela a vaga, mas demora muito, adia muito. O que era para demorar tipo uma semana, demora 15 dias, 30 dias, 2 meses, sabe? Um contrato de uma casa. Você ia alugar uma casa e aí simplesmente o alugador fala: olha, infelizmente não vamos mais poder alugar essa casa que você tanto queria, porque, sei lá, passou uma pessoa na frente que já queria antes, e enfim. Ou então você queria comprar muito aquela casa e uma pessoa deu um lance na tua frente, sabe? Porque você abriu a sua boca e contou para pessoas assim, às vezes que ou fazem parte do teu convívio, ou então pessoas aleatórias que você resolveu simplesmente contar. Gente, quando a gente resolve abrir a nossa vida íntima, a nossa vida pessoal para pessoas, principalmente pessoas aleatórias, não digo nem pessoas que fazem parte ali do nosso dia a dia, né, que estão ali para nos auxiliar. Que sim, tem essas pessoas que a gente pode contar, mas tem pessoas que a gente conta que se a gente for parar para racionalizar, são pessoas totalmente aleatórias que a gente conta simplesmente por extravasar, pra pôr pra fora. Porque eu preciso contar, sabe? Simplesmente trava. O que era pra dar certo não trai, não dá, sabe? O que era pra ser leve acaba se transformando em algo totalmente dificultoso, burocrático, demorado, pesado, e até mesmo às vezes acaba não rolando, tá? Muitas das vezes acaba não rolando, não acontecendo. O segredo protege a bênção. Isso é uma coisa que eu aprendi na prática. Aconteceu uma situação semelhante a mim numa empresa que eu trabalhei no ano que o Paulinho ia fazer um aninho. Eu fiz uma entrevista, na hora eu tava almoçando com a minha mãe e com meu pai na avenida. E aí eu decidi fazer a entrevista. Minha mãe já sabia, meu pai também. Mas eu não contei pra mais ninguém. Sabe que ninguém, nem meu marido sabia. Porque eu vinha de um ano e meio desempregada. E eu tinha feito algumas entrevistas, principalmente em restaurantes, porque naquela época eu queria muito trabalhar em restaurante. Só que restaurante, principalmente aqui na minha região, principalmente em Santos, trabalhava à noite. E eu tinha um filho pequeniníssimo, o Paulinho tinha meses. E não aceitava. E eu também não poderia aceitar, porque o Paulinho era pequenininho. Então, essa empresa que eu ia começar a trabalhar era na minha cidade, no horário muito bom. Pagava-se male male, mas tipo assim, mais ou menos, né? Mas ótimo, tava perfeito para minhas condições horárias na época, né? Então eu queria muito que desse certo. E toda vez que eu ia fazer ia fazer uma entrevista, eu contava para todo mundo mesmo, assim. É, de verdade, eu contava para todo mundo. E aí eu
tinha uns empregos que eu tinha feito entrevista que era num horário muito bom e eu não via nem salário, gente, eu via horário. E principalmente aqui na minha cidade, sabe? E tava tudo dando certo, tudo dando muito certo. Quando chegava na hora da contratação, de ter que entregar documento, essas coisas, cara, dava algum babado que nada dava certo. Eu falava, não, só pode ser, sei lá, espiritual, cara, porque não é possível isso. E aí o recrutador sempre falava, nossa, infelizmente a gente vai ter que cancelar a vaga, porque aconteceu isso aqui, o restaurante, teve um restaurante que chegou até fechar. Aí eu peguei e falei assim, não, dessa vez vai ter que dar certo. E eu não contei pra ninguém, e deu certo. Deu certo, eu fiquei nessa empresa por 5 meses, depois eu fui pra outra, que foi melhor ainda, até chegar na época da prefeitura, né? Então, já aprenda. Essa frase é a frase mais certa que existe. O segredo, ele protege a bênção. Feche sua boca. Para tudo que você for fazer de transformador na sua vida. Vai fazer um emprego, vai fazer uma entrevista de emprego. Silêncio. Compartilhe somente quando você estiver lá dentro. E assim, se houver necessidade, sabe? Vai comprar uma casa, principalmente, silêncio, total, total, sabe? Um carro, total também, não precisa ficar falando modelo, marca, cor, sabe? Vai fazer qualquer coisa, qualquer mudança, uma cirurgia estética, eu quero colocar silicone, porque tem pessoas que começam a colocar e trazer situações totalmente desnecessárias, sabe? Para poder te pôr pra baixo. Ou então, às vezes, nem fala nada, mas aí, às vezes, assim, não ocorre nada de diferente. A pessoa até nem fala nada, mas as circunstâncias começam a demorar, sabe? Porque o lado oposto da vida, para quem acredita, é real, tá? O lado espiritual. Então, quando você externiza, e para quem também acredita, eu acredito muito, o lado oposto, ele não tem o poder de saber o que está acontecendo, né, com a gente. Dizem que o inimigo, ele só sabe daquilo que vai acontecer com a gente se a gente externizar, se a gente falar. Se a gente não fala, ele não sabe, né? Só quem tem esse poder é o nosso Deus, nosso Pai. Ele já sabe tudo o que vai acontecer na nossa vida, o inimigo não. Deus sim. Então, se a gente tem um pensamento, o inimigo não consegue ter acesso. Quando você fala, quando você externiza, ele fala, opa, peraí, é lá, é pra lá que eu vou. E aí começa a acontecer, para quem acredita, gente. Eu não tô falando aqui, a Bruna começou, lá vem a Bruna. Não precisa acreditar, pelo amor de Deus. Mas para quem acredita, né, enfim. Então, tome cuidado, não precisa ficar, não tô falando nas pessoas, porque é muito fácil também, tudo que ocorre na nossa vida, a gente colocar um culpado. Foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. Foi a pessoa, sei lá, X, Y, Z, entendeu? Não, também é muito fácil a gente rotular, sabe? E também seria muito... já pensou se tudo fosse assim também na nossa vida? Tudo com um culpado? Seria muito banal se fosse assim, né? Sei lá, eu não passei na entrevista porque eu contei pra ciclano, tá ligado? Não faria sentido nenhum também se fosse assim a nossa vida. Mas por algo que envolvesse uma questão de pré-antecipação, sabe? Tem coisas que realmente a gente só pode contar, comemorar e realizar, viver somente depois que aconteceu. Existem ditos populares, né, ditados populares, que são ditos populares justamente por
fazer todo sentido, né? Tanto que são ditos populares. De tanto que as pessoas falam, de tanto que é real, de tanto que acontece, que se tornou um dito popular. A gente não pode contar com o ovo, né, dentro da galinha ainda. Porque senão, né, se não aconteceu, não tem o porquê a gente contar, né? Se ainda não se tornou um fato, por que você tá comemorando? Óbvio que você sabe quando uma coisa vai dar certo ou não. Comemore consigo mesmo, entendeu? Igual, já passou numa entrevista de emprego? Passou no concurso público? Por mais que você ainda não tenha sido chamado, que tem aquele período de 2 anos, comemore com você mesmo, né? Comemore e fala, caraca, passei, que legal, bênção. Então agora eu preciso aguardar, vai ter um período aí de não sei quanto tempo, que a gente não pode contar, porque tudo é burocrático, tudo é politicagem, aquela coisa toda. Mas tô feliz, vou comemorar comigo mesmo, agora eu vou aguardar. Tá nas mãos de Deus. E vamos nessa. Mas não fica falando, ai, gente, passei! É uma loucura. Eu sei porque eu fiz isso. E eu demorei 2 fucking anos pra ser chamada. E eu só fui chamada porque fizeram lá um auê na prefeitura. E eu fui chamada na semana que o concurso ia caducar. Tá entendendo como atrasa? Ai, Bruna, mas então quer dizer que você só foi chamada dessa forma porque você falou? Não, mas tá entendendo que o processo ele demora acontecer? Porque você cria uma certa expectativa, não dizendo também que você não pode criar uma expectativa em relação à vida, mas crie pra você, não externiza. As coisas se tornam mais leves, entendeu? E o segredo, mantenha em segredo pessoal. É gostoso quando a gente conta com a gente mesmo, quando a gente vive pra gente, quando a gente comemora com a gente, primeiro pra depois a gente comemorar com outro, sabe? É muito gostoso. Por mais que o outro seja o seu esposo, o outro seja a sua esposa. Primeiro se dê a oportunidade de você manter em segredo com você, contar com você, viver pra você, ter ali a tua singularidade. E depois você compartilha com quem tá do teu lado, entendeu? É muito bom, de verdade. É uma coisa que eu tô contando pra você, que você vai falar, nossa, Bruna, lá. Eu tô aprendendo isso hoje, tá? Hoje é dia 13 de fevereiro de 2025 e eu estou aprendendo isso hoje. Eu estou colocando isso em prática hoje. Então, quando eu comemoro uma pequena vitória, que seja ler um livro, eu finalizei meu primeiro livro de 2025 essa semana, que inclusive eu falei pra vocês que estava na minha meta, né, ler livros. Eu não tenho muito, eu gosto muito de ler, acho fantástico. Tem alguns temas que me prendem mais, né? Eu gosto muito de ler livros de finanças, de desenvolvimento pessoal, coisas voltadas para igual filme, né? Eu gosto de filme baseados em fatos reais, eu gosto de livros baseados em fatos reais. E o meu primeiro livro de 2025 foi finalizado essa semana. Eu fiquei muito feliz, comemorei muito comigo mesmo. Compartilhei com meu marido, agora eu tô compartilhando com vocês. Entendeu? Então, sabe, essas pequenas vitórias, assim, por mais que sejam coisinhas, assim, diárias, comemore com você mesmo primeiro, antes de você externizar pro mundo. E não se esqueça que o segredo, ele protege a bênção. O segredo, ele mantém ali o grande que vai acontecer na sua vida, encapsulado de coisas negativas que possam acontecer, de atrasos, de negações, de, enfim, rotulagens, de, enfim, qualquer coisa de ruim que possa acontecer. Então, mantenha em segredo e viva no particular antes de você tornar público aquilo que vai acontecer com a sua vida, tá bom? Eu espero que tenha feito um pouquinho de sentido para você. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E lembrando,
mais uma vez, não sou psicóloga. Tô gostando muito que vocês estão gostando dos conteúdos que eu tô trazendo aqui pra vocês, mas eu preciso ter uma certa responsabilidade, porque eu sou muito assim na minha vida. Eu gosto de ser responsável com tudo que eu faço. Igual na questão da confeitaria. Eu não sou professora de confeitaria porque eu não sou formada para tal. Eu sou instrutora de confeitaria até então, até eu ter meu diploma, que em breve sairá em nome do Senhor Jesus. Mas eu gosto de deixar tudo esclarecido. Não sou psicóloga, leio muito, gosto muito do assunto, estudo muito sobre, mas não sou. E em todo vídeo eu gosto de trazer essa pauta de, se você tá passando por situações de... apesar que nesse vídeo em si, a gente não tá falando muito sobre essa questão de ansiedade, né? Enfim, que eu gosto também de trazer aqui. Mas caso você queira aprofundar-se no assunto, busque uma terapia, porque na terapia você consegue se abrir com um profissional que consiga te instruir, te orientar de uma forma impecável, tá? Sem contar que é muito oportuno e que todos nós devemos fazer sim uma terapia, e é para todos, gente, inclusive pro terapeuta e pro psicólogo, tá? Então procure sim um especialista para te orientar melhor sobre todos os quesitos da sua vida, tá bom? Gente, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar muito, pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer ele explodir pra geral, tá? Rumo aos 300 mil amores. A gente vai bater a nossa meta ainda no primeiro semestre de 2025. Eu creio, porque Deus é fiel. Que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo, até o próximo vídeo.